Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. E hoje nós vamos conversar a respeito de religiões. E o que é religião? Religião é aquele grupo de pessoas que se reúne e dita regras, condutas e crenças. E muitas pessoas são controladas nesses grupos. Algumas são controladas com base no castigo, na manipulação, no medo de pecar. Afinal, os pecadores vão todos para o inferno e aqueles que seguem ali à risca, sem questionar, vão para o céu. Então, nós sabemos que muitos chefes religiosos, eles querem ser obedecidos sobre ameaças, dominações, manipulações, produzindo medo e culpa nas pessoas. E a minha experiência com chefes religiosos não foi boa, porque eu estudei em colégio de freiras e a freira todos os dias retirava os esmaltes das minhas unhas e todos os dias eu pintava novamente. Eu tinha 15 anos e eu me questionava o porquê que a minha vaidade incomodava se eu era uma ótima aluna. A minha vaidade não ia interferir no meu desempenho escolar. Mas enfim, continuou até que eu pedi aos meus pais para me trocarem de colégio. E talvez seja por isso que eu prefiro entrar nos templos e nas igrejas vazias, sem padres, somente eu e Deus. Ou um lugar como esse aberto, onde eu posso conversar com Deus, porque Ele também está aqui, ou na minha casa, ou em qualquer lugar que eu esteja. Então, é a minha experiência. Não digo que é o certo ou errado, mas eu estou falando da minha experiência, né? Eu sei que muitas pessoas fazem coisas ruins em nome de uma religião. E muitas pessoas fazem coisas horríveis em nome de uma doutrina religiosa. Como, por exemplo, na África, as crianças albinas que são mortas em rituais de magia. Outro exemplo, no século XV até o século XVIII, muitas mulheres foram queimadas na fogueira, acusadas de bruxaria. Acusadas por quem? Pela Inquisição da Igreja Católica. E os informantes, eles eram muito bem pagos pelo Tribunal da Inquisição. Sabe por quê? Porque os bens das pessoas que eram condenadas à fogueira por bruxaria eram todos confiscados pelo Estado. Então, desde essa época, a igreja e a política já andavam de mãos dadas. E a maioria dessas mulheres que eram condenadas, elas usavam os conhecimentos delas com chás e ervas para curarem. E outras eram parteiras. Então, a sociedade médica da época, que era formada principalmente por homens, se incomodava e aí as acusava de bruxaria e as exterminava. Assim como foi exterminada Joana d'Arc, que lutou no exército francês contra os ingleses. E depois ela foi acusada de bruxaria e foi exterminada. Por quê? Porque ela estava incomodando com o seu poder feminino uma sociedade machista. Então, gente, a religião está matando mais do que as guerras, né? Jesus Cristo foi assassinado, julgado, condenado, mesmo sendo inocente. Assim como pessoas LGBTQIA+, são condenadas a serem apedrejadas até a morte em países que obedecem às leis da religião islâmica. E é muito triste saber que em mais de 30 países ainda existe a mutilação genital de mulheres, quando elas chegam à puberdade ou até quando elas são crianças. Por quê?
Porque a religião muçulmana acredita que se a mulher perder a capacidade de sentir prazer, ela vai ter um bom casamento, porque ela será fiel ao marido. Em fevereiro de 2009, o Reino Unido foi, pela primeira vez, condenou uma mulher de Uganda, de 37 anos, que ela foi presa por mutilar a filha dela de 3 aninhos. Então, gente, como é que fica o emocional de uma pessoa que é mutilada em nome de uma religião que associa o prazer ao pecado? O Deus que nos criou, queiram chamá-lo de Jeová, de Deus, de qualquer nome que queiram dar. Esse Deus que nos criou, ele nos criou com liberdade para que nós possamos aceitá-lo ou não na nossa vida. Ele nos deu o livre-arbítrio de conectar a nossa espiritualidade com ele naquela religião que nós escolhermos, na religião que nos agrade, que nos conecte numa coisa boa. Então, não é um pastor, não é um padre, não é um pai de santo, que vai dizer para as pessoas quem é digno do amor de Deus ou quem merece ser castigado, quem é pecador e quem não é. Por que eu preciso de um intermediário para conversar com Deus? Se Deus está dentro de mim, por que eu preciso de um pastor, de um pai de santo, de um padre? Se Deus está dentro de mim, Deus está aqui agora. Por que eu preciso de um intermediário? Por que Deus precisa de uma pessoa para me mandar um recado? Se questionem. Eu não digo que eu esteja certa. Eu estou expondo o que eu penso, para que vocês se questionem. É o que eu acredito. Por quê? Eu penso, como uma pessoa bem resolvida emocionalmente, ela pode ficar sob o controle de crenças religiosas que prejudicam a vida. Por exemplo, eu sei que nós temos que respeitar todas as religiões. Eu sei que o povo já deve estar falando, eu respeito todas as religiões. Só que eu questiono as leis das religiões, das doutrinas que prejudicam a vida das pessoas. Por exemplo, eu vejo muitos pastores que ficam induzindo as pessoas, manipulando, para que as pessoas doem casas, carros, altas quantias em dinheiro, alegando que aquela alta doação é um grande desafio para Deus. Vamos desafiar Deus com uma chave de carro, vamos desafiar Deus com isso ou com aquilo. Se questionem, quem ditou essas regras? Quem escreveu a Bíblia? Quem reescreveu a Bíblia? Então, eu acho que nós podemos ter mentores para nos ajudar a aprender, mas não fazer desses mentores líderes da nossa vida, que nos mostrem o caminho como se nós não soubéssemos o caminho. Porque errar não é pecado. Errar é um aprendizado. Nós aprendemos errando. E questionar é ser livre, é usar o livre-arbítrio para ligar a sua espiritualidade na religião que você escolher. E lembrando que todas as religiões são as melhores religiões para quem as escolhe. Então, cada um na sua. Não venha a família, os amigos impor as suas doutrinas, porque cada um é livre. Nós somos seres em evolução. Nós somos donos da nossa experiência. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, vamos nos questionar se a nossa religião nos ajuda a ser uma pessoa melhor. Se a nossa religião nos dá liberdade para questionar as doutrinas dela. Vamos nos questionar se a nossa religião nos ensina a sermos gratos ou nos ensina que nós merecemos castigos. Então, gente, antes de ligar a sua espiritualidade a uma religião,
questione. Não aceite como verdade absoluta qualquer doutrina, se questione. Começou a chuva, bênçãos de chuva. Se vocês gostaram da nossa conversa de hoje, não esqueçam de deixar seu like, de se inscreverem no canal, tocarem o sino para receber todas as notificações. Olha o vento! Gente, vou deixar para vocês um link com os meus livros na Amazon para que vocês possam conhecê-los. Estejam bem, quero vê-los na próxima semana com um novo tema. Beijão para vocês, até lá. Tchau.